Boa noite. Eu cumprimento a todos aqueles que terão oportunidade de me ouvir com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que sempre é um motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, daquele conhecimento que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos aprender e servir e conhecer melhor ao Deus que nós servimos. Hoje eu quero estudar um pouquinho com vocês lá no livro de Gênesis, o capítulo é o 3. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Gênesis 3. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente, tentou falar alguma coisa para Eva, mas Eva falou assim: não, nós podemos comer de todos, só de um que nós não podemos comer. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que esse fruto que Eva comeu e que depois ela deu para Adão não é a maçã. Garantidamente não é a maçã. A maçã foi uma coisa inventada porque o ser humano acaba tendo a necessidade de ter algo para representar esse fruto, mas não é a maçã. Então, erroneamente, algumas pessoas dizem isso, propagam isso, divulgam isso, mas certamente que não é a maçã. E uma coisa que eu queria considerar com vocês é pior do que Eva ter desobedecido e comido do fruto foi a intenção com que ela comeu desse fruto. Veja o que a serpente falou para Eva. A serpente disse para Eva o seguinte: olha, não é bem assim. Você não vai morrer. O que Deus está querendo dizer para você, Eva, é que Ele não quer que você come, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Então foi isso que levou Eva a querer comer do fruto. Olha, se Eva tinha todos os frutos do jardim para comer, 99,9% estava liberado. Apenas um não estava liberado. Por que então que ela quis comer esse único um que não estava liberado? Não é porque ela estava com fome. Não é porque ele poderia parecer mais bonito que os outros. Certamente é por causa do objetivo. O que motivou Eva a pecar? Foi o fato de querer ser igual a Deus. E é exatamente esse pecado que vem atravessando gerações, e nos dias atuais
Existem muitas pessoas querendo ser iguais a Deus. Quantos pregadores estão querendo se igualar a Deus? Anunciando milagres que não são reais, anunciando um evangelho que não tem embasamento bíblico, fazendo propaganda, usando curas, usando uma série de coisas, menos pregar o evangelho do arrependimento para a salvação do homem. Tudo isso porque querem se igualar a Deus, porque querem ter a glória de Deus, querem trazer para si a glória de Deus. Coisa essa que Deus não vai permitir e jamais será permitido. Mas o homem da atualidade, assim como lá no Jardim do Éden, Eva quis ser igual a Deus e convenceu Adão de ser igual a Deus. E mesmo assim, eles caíram, pecaram, e a raça humana, desde então, vem trazendo consigo esse desejo de querer ser igual a Deus. E hoje nós temos visto uma teologia vazia sendo pregada, aonde supervaloriza o homem, aonde coloca o homem num pedestal de igualdade com Deus. Aí vocês vão me dizer, mas isso não existe. Olha, quantas heresias existem por aí. Se você for começar a assistir quantas pregações existem, aonde Deus não é o centro, Jesus não é o centro, não se fala em arrependimento, não se fala em céu, não se fala em inferno, mas fala sim em riquezas aqui nesta terra, em prosperidade. A teologia da prosperidade nada mais é do que querer colocar o homem numa posição de Deus, no status de Deus. Quantas pessoas estão usando diríamos entre aspas, o dom de cura, para quê? Para se igualar a Deus, para ganhar status. Esse é o grande erro da raça humana, quando o homem quer se igualar a Deus, porque somente Deus merece toda a honra e toda a glória. E veja bem que Eva, ela podia comer todos os frutos. Apenas um ela não podia comer. O Evangelho, diferentemente do que muitos pensam, o Evangelho não é o Evangelho da negação. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas para você ser um cristão, tudo é o não, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Mas na verdade, isso é porque as pessoas olham o Evangelho, a vida cristã, na perspectiva humana e terrena. Mas se você olhar o Evangelho na perspectiva de Deus, na verdade tudo é permissão. Veja que você foi afastado de Deus por causa do pecado e agora é permitido você se achegar a Deus por causa de Cristo. Veja que você se tornou escravo do pecado, porque o homem ímpio ele não consegue ficar sem pecar, a vida dele é uma vida de pecado, mas quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, então lhe é dado a possibilidade de você não pecar, porque Cristo é que vai te sustentar para que você não peque. Então você não é mais escravo do pecado, mas tem permissão para não mais pecar. Você pode ser salvo. Você tem muita permissão para estar na presença de Deus, permissão para falar com Deus e a sua oração ser ouvida. Então, na verdade, quando você se torna um cristão, você passa a ter permissão
e não negação. Muitas das vezes por causa dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás. Nós começamos a imaginar que a vida cristã é uma vida só do não pode. Mas é porque a nossa expectativa é de coisas terrenas. Nós, por causa do nosso pecado, nós temos uma necessidade de querer satisfazer aos desejos da nossa carne. Mas, na verdade, quando nós nascemos de novo e temos o olhar espiritual, deixamos de permanecer na carne, mas passamos a olhar as coisas de forma olhar as coisas espiritualmente, nós vamos entender que nos é permitido coisas maravilhosas, coisas que não são permitidas ao ímpio, são permitidas a nós. Nós nos tornamos em Cristo, fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Eu já falei em outra oportunidade que não são todos que são filhos de Deus. E isso basta examinar as Escrituras e nós vamos ver lá que todos são criaturas, são criados por Deus. Mas nós, quando estamos em Cristo, nós recebemos esse dom de sermos feitos filhos de Deus por causa da fé que nós temos em Jesus. Então o Evangelho, ele é um Evangelho da permissão. E quantas pessoas, né, não estão satisfeitas, né? Dentro das igrejas, muitas pessoas não estão satisfeitas porque querem fazer como Eva, querem ir para uma vida de pecado. Eles têm 99 oportunidades de fazer a coisa certa, de se deliciar com as maravilhas que Deus tem para os seus, mas essa pessoa prefere ir naquele 1% e viver uma vida fora dos padrões de Deus. Por que Eva precisava de comer aquela fruta, sendo que ela tinha todas as outras para comer? A ambição do coração. O desejo de tomar a glória de Deus. O desejo de querer ser igual ou superior a Deus. Muitas das vezes, o homem nega a Deus porque ele não quer se submeter à vontade de Deus. O ateu, ele não nega a Deus por uma razão meramente de não acreditar em Deus, mas por uma necessidade de não ter ninguém superior a ele. A raça humana, né, nós não queremos ter ninguém superior a nós. Queremos ser superiores. E nem mesmo o nosso Criador, nós queremos que seja superior a nós. Isso é um desejo maldoso do coração humano. E já lá no Jardim do Éden, Eva teve essa intenção e se deixou ser enganada pela serpente, pelo diabo, né? Ali representado pela serpente, para querer se igualar a Deus, ter o conhecimento de Deus. Precisamos então ter muito cuidado com a nossa forma de viver, com a forma que nós levamos a nossa vida, porque nós não podemos trazer glória para nós, mas devemos sim dar toda a honra e toda a glória ao único que é vivo, ao único que merece todas as coisas, que é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que tem cuidado de nós a cada momento. Que o nosso Deus possa sim abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.